Olá pessoal, tudo bem? Em alguns momentos nos deparamos com alguns casos que realmente, para nós que temos uma certa bagagem religiosa, é lamentável. Por infantilidade, ingenuidade ou total desconhecimento, às vezes algumas pessoas vão lá e elas mesmas tentam fazer a consagração de uma entidade, de uma faca, de um objeto, até mesmo de oráculos especiais e feitiços. O mais corriqueiro são feitiços. Muitas vezes a desculpa é: não fui eu, foi o Exu. Não fui eu, foi o caboclo. Não fui eu, foi o preto velho. E em casos um pouco mais raros, nós recebemos os relatos de que não, mas tinha o pai de santo ou mãe de santo que estava me orientando passo a passo. E aí eu fiz tudo sozinho, mas sobre a orientação passo a passo, à risca do pai de santo e mãe de santo. Não, pera aí. Sobre isso nós vamos falar hoje, ok? Amigos, entendam que quando eu estou falando ingenuidade ou infantilidade espiritual, é aquela pessoa que ela não tem uma vivência saudável dentro de um culto religioso. Geralmente é aquela pessoa que até frequenta alguns templos ou frequentou e começou a catar coisinhas pelos cantos, ou acabou tendo uma fonte de conhecimento variada e acabou misturando muitas coisas umas com as outras. Este vídeo é exclusivo para os cultos de matriz africana e cultos de matriz afro-brasileiras e afro-caribenhas, que são, em sua maioria, os cultos que passam de geração para geração, ou seja, cultos matriarcais, que é necessário uma iniciação, é necessário uma graduação que ela vai sendo aos poucos, etapas diferentes de evolução dentro do culto. Não se aplica a todos os cultos religiosos, porque alguns cultos ou práticas, existe sim alguns cultos ou práticas que são auto-iniciáticas, auto-iniciativas, auto-iniciantes. É possível, ok? Então, estamos dando mais o foco para aqueles cultos de matriz africana, afro-brasileiras, afro-caribenhas, que são, em sua maioria, esses cultos onde existe a necessidade de uma iniciação e de conquista de graus dentro daquela trajetória. Não é crime, não é errado você absorver conhecimentos do exterior, ou seja, você não estar agregado e não estar apto dentro de um templo, não estar ativo e frequente dentro de um templo. Não é necessário isso para você absorver conhecimento, ok? Você pode receber e absorver muito conhecimento do exterior sem estar ali vinculado a um templo religioso, ok? Mas você precisa ter o cuidado de procurar fontes confiáveis, seja por vídeos, livros, grupos de estudo. Você precisa manter o foco em um único tema e estudar sobre este tema com fontes confiáveis. Quando você começa a pesquisar coisas diferentes e de práticas religiosas e segmentos diferentes, você acaba, quando ainda você tem uma pequena bagagem de conhecimento, você acaba confundindo as coisas. Aí então vem aquela história: não fui eu, foi o Exu que fez. Peraí,
nós devemos entender que o mundo espiritual, ele tem leis, e estas leis não são aqui como o mundo carnal, aonde podem ser ignoradas, burladas ou parcialmente atendidas, respeitadas. Não. O mundo espiritual, ele tem leis, e essas leis são rigorosamente ligadas a nós e são rigorosamente eficientes em tudo aquilo que se diz respeito a nós, seres humanos, e ao mundo espiritual. Vamos lá. Para que você possa dirigir, mesmo que você tenha habilidades e saiba dirigir, você precisa ter uma carteira de motorista, ok? E para ter a carteira de motorista, você passa por um processo, certo? Você passa pelo conhecimento, pela prática e depois pelo teste. E aí você segue adiante, estará autorizado, você terá credencial para dirigir um carro, ok? E se você vai querer dirigir um carro maior, é preciso que você mude a categoria da sua carteira de habilitação. Ou seja, você precisa de uma graduação para dirigir um carro maior. A mesma coisa, por exemplo, tá? Um barco, um jet ski, você precisa também de uma habilitação para este tipo de condução. Então, o fato de você ter uma carteira de motorista não te dá o direito de dirigir um jet ski, de dirigir um barco, de pilotar um avião, de dirigir um caminhão, ok? Isto é que é difícil para algumas pessoas entenderem. Ah, mas tem gente que dirige sem carteira, ok, mas não existe penalidade para isso? Apreensão de veículo, mais, se não me engano, R$3.000 de multa, existe uma penalidade para isso. Ah, mas tem muita gente que dirige e nunca pegam. Exatamente. É o mesmo que acontece quando a pessoa faz uma consagração de algo o qual ela não tem credencial espiritual para isso. Muitas vezes nada acontece, porém, se acontecer, vai ser algo bem significativo. O castigo é pesado. Acredite nisso. Quando você quebra uma lei espiritual, as consequências geralmente são bem pesadas. Pode acontecer assim como acontece com aquele motorista que não tem carteira de habilitação ou com aquele motorista que está dirigindo um veículo com a documentação atrasada ou sem documentação. Sempre haverão consequências para quando você faz algo de errado. Pode passar um bom período sem que nada aconteça, mas quando acontecer, vai ser significativo. E quando se trata de um efeito colateral negativo, de um erro cometido por você, às vezes as consequências são maiores do que tudo aquilo que você parcialmente acredita ter sido benefício. Então o que eu quero dizer? Algumas pessoas acabam tentando encurtar caminhos, algumas vezes por teimosia, algumas vezes porque não querem gastar. Não, eu vou testar para ver se vai dar certo. Mas entenda, se você não é iniciado naquele culto, e mesmo que seja iniciado e tenha todo o conhecimento para isso, se for feito pelas suas próprias mãos, se você não é mestre naquele culto, não tem validade espiritual. Se você tem entidades consagradas, mas você não é mestre e você quer consagrar outras entidades, errado. Só pode fazer consagração quem tem graduação para isso. Digamos assim, você já foi iniciado, passou por alguns templos, tem um conhecimento muito bom, mas você não encontra alguém de confiança para fazer a consagração de uma entidade. E aí você pensou, eu já tenho todo o conhecimento, já passei por muitas casas e tal, então eu vou pegar e vou fazer, ok? Por maior que seja o cuidado, por maior que seja o seu conhecimento e por mais eficiente que seja o seu conhecimento, se você não tem graduação espiritual para aquele ato, seria o mesmo que você mijar e cagar em cima daquilo. Exatamente. Se você não tem
credencial espiritual, graduação, o direito espiritual de fazer a consagração de alguma coisa, nem perca seu tempo em fazer mieró, preparo com ervas, defumações, encantarias. Não perca seu tempo. Usa do jeito que tá. Tirou da loja, vai ali, bota na prateleira, bota na estante, bota ali no cantinho, tá? Não perca seu tempo. Porque seria o mesmo que você mijar e cagar em cima daquilo. Nada, zero. Ok? Ah, mas o fulano fez pelas próprias mãos dele e aí deu certo. Fulano. Foi o fulano. E tu sabe como é que é a vida do fulano. Tu tá presente 24 horas por dia. Tu sabe o que ele sente, tu sabe o que ele vive, tu sabe. É diferente, gente. Não caiam nessas histórias, não caiam nessas armadilhas. Outro assunto. Ah, mas eu me incorporei e o Exu foi lá e fez. Gente, peraí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer agora o sacrifício de um animal, tá? É certo eu ir lá na cozinha e pegar uma faca da cozinha e fazer o sacrifício? Por que não é certo? Porque aquela faca não está consagrada, correto? Então, quando a entidade ocupa o seu corpo, ela só tem direito de fazer com o seu corpo aquilo que o seu corpo está capacitado para fazer. Então, se você não é uma pessoa graduada para fazer determinado ato e a sua entidade incorpora e vai lá e faz, tá errado. Tá errado. Sinto muito aqueles que ficam fantasiando, que ficam nessa alucinação de que, porque a entidade incorporou em mim, ela pode fazer de tudo. Não pode. Não pode. Isto é falta de orientação. Isto é falta de orientação e uma orientação séria e eficiente. Ok? Aqueles que dizem, mas a minha entidade chega e faz o feitiço e dá certo. Eu não tenho nada em casa, não estou iniciada, não tenho entidade consagrada. Não, foi o meu Exu que foi lá e preparou tudo e ele que fez e sempre está dando certo. Mentira! 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 Isso é alucinação, isso é fantasia, ok? Então, se uma entidade ocupar o meu corpo, ela só pode fazer aquilo que eu mesmo poderia fazer, porque o meu corpo é consagrado para fazer determinado ato. Se eu não sou consagrado mestre, então a minha entidade, a entidade que incorporar em mim, ela não pode sair fazendo consagrações, fazendo sacrifícios. E mesmo que seja um simples feitiço, se você não tem nada consagrado em casa, que seja consagrado por uma terceira pessoa entregue a você, se não tem nada consagrado de forma verdadeira em sua casa, a entidade incorpora, vai ali, faz o feitiço, deixa velando num canto, tá errado. É perigoso, é muito arriscado, ok? Também já surgiram algumas histórias do tipo seguinte. A pessoa já tinha anos de convivência religiosa, já tinha anos de práticas religiosas e fazia em torno de uns 3 anos que ela tinha as suas entidades consagradas, mas não era mestre ainda. Brigou, se desentendeu com o mestre daquele templo e ficou alguns meses sem fazer nada. Mas não tinha mais a confiança, a segurança de procurar outra casa, outro templo religioso para fazer suas entidades novamente, porque quando ela brigou lá, deixou tudo aonde estava. Infelizmente, encontrou um pai de santo e esse pai de santo disse, não, realmente, já que você tem muitos anos de experiência, você já tinha suas entidades, então você pode consagrar as suas entidades por você mesmo, por suas próprias mãos. Eu te ensino, eu te dou orientação, eu te dou o amparo. E aí ensinou passo a passo como a pessoa deveria fazer. Errado! Se você
não tem a graduação de mestre, não tem como você fazer a consagração de uma entidade, de oráculos ou de ferramentas espirituais. Não é o tempo de vivência dentro de um culto que vai te dar a credencial ou direito de fazer algo dentro dele. Então, vamos a um outro exemplo. Você passou um bom tempo dentro do culto, foi consagrado mestre, em algum momento você se desiludiu, ou por algum momento, seja pelo que for, você pegou e tocou tudo fora. Tocou tudo fora. Foi lá na beira do rio e tirou tudo para dentro do rio. Ok? Passados alguns meses, você se arrependeu. Se você já é graduado mestre, você pode fazer tudo de novo. Ah, mas como? Exatamente. Você vai fazer o preparo da faca, ok? Começa com o preparo da faca, com ervas, que fica ali por algum tempo. Depois é feito o sacrifício em cima dela. Ah, como que eu vou fazer sacrifício se eu não tenho a faca consagrada? Isso aí é um ensinamento religioso que a gente só passa para quem realmente necessita, tá? Existe sim como fazer o sacrifício sem ter a faca consagrada para consagrar uma faca em casos como esse. Aí a faca vai ser consagrada e depois segue adiante para a consagração das entidades. Isso é perfeitamente possível ser feito pela pessoa que jogou tudo fora, não tem mais nada, porém ela teve a graduação de mestre. Isto porque um direito espiritual adquirido, ele jamais se perde. Assim como o conhecimento. O conhecimento só se perde se a sua mente tiver algum problema, né? Mas, enquanto a sua mente estiver saudável, o conhecimento você não perde. E é por isso que estamos aqui, para tentar trazer a vocês um pouquinho de conhecimento, mas, acima de tudo, uma visão mais ampla sobre muitos assuntos, ok? Espero que tenham gostado do conteúdo. E é isso aí. Muito obrigado. Até mais. Anda mambo dukan mage baram.